do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado para você. Estamos iniciando este programa Palavra Viva. Quero convidar você neste sábado, junto comigo, pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela venha nos ajudar e nos auxiliar, para que possamos juntos abraçar a Palavra de Deus, que hoje deseja falar conosco, falar ao nosso coração. O Evangelho de hoje nos é trazido por Lucas, no capítulo 16, dos versículos 9 ao versículo 15. É uma continuação do Evangelho que nós partilhávamos no dia de ontem. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ouviam tudo isso os fariseus que eram avarentos e zombavam de Jesus. Disse-lhes Jesus: Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós damos por este Evangelho uma continuidade ao Evangelho que nós víamos no dia de ontem. E aqui Jesus ele está dando uma lição aos seus discípulos. E Jesus está lhes dizendo: olha, se conseguires ser fiel no pouco, conseguireis também ser fiel no grande. Mas se fores infiel, se fores injusto também naquilo que é tão pequeno, serás também infiel e injusto nas grandes coisas. Jesus aqui convida os seus discípulos a de fato olharem para dentro de si, olharem a sua história e de fato reconhecer de que forma eu tenho abraçado aquilo que Deus tem confiado em minhas mãos. Irmãos, ontem nós dizíamos isso. Nós não podemos abrir concessões, sejam elas grandes ou pequenas. Uma pequena concessão que eu já abro uma grande porta para que se venham outras concessões. Por isso nós não podemos abrir nenhum tipo de concessão. Nós precisamos nos policiar e nos vigiar. Por isso Jesus neste Evangelho ele vai dizer aos seus discípulos: não podeis servir a dois senhores. Não tem como eu querer servir a Deus, viver um total desapego, uma total renúncia, se eu ainda estou apegado a todas as coisas do mundo. Se eu ainda estou apegado, até mesmo na condição financeira, na nossa questão material, se eu não consigo dar abertura a isso. Vejam, Jesus, ele é muito claro. Quando ele olha para aqueles fariseus e Jesus vai dizer: olha, eu conheço os vossos corações. Deus conhece o nosso coração. Não tem como nós disfarçarmos diante de Deus, porque Ele sabe aquilo que se passa dentro de nós. E muitas vezes por fora nós queremos representar algo que na verdade por dentro não existe. E Deus sabe das ganâncias que muitas vezes nós trazemos no nosso interior. E como cristãos, como nesta semana nós juntos estamos partilhando, como cristãos eu preciso ser esse. Ou eu escolho a Cristo, ou eu escolho o dinheiro. E quando eu digo dinheiro, não digo somente o dinheiro em si, em espécie, mas o Deus dinheiro ou os outros deuses que muitas vezes nós permitimos que se levantem em nós. Hoje este Evangelho ele é um convite para que nós possamos destruir os altares falsos que muitas vezes têm se levantado em nós.
os altares falsos, dos deuses falsos, que muitas vezes nós permitimos e construímos no nosso interior. Por medo, por vaidade, por ganância, por insegurança, por orgulho e por tantos outros sentimentos que passam dentro de nós. Este Evangelho nos convida a destruir estes altares, estes deuses, os deuses das nossas riquezas, sejam elas materiais, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, as riquezas de nós mesmos, né? As nossas até mesmo vaidades espirituais que muitas vezes nós trazemos de nos sentir muito elevados, né? Muito melhores do que os outros. Nós somos convidados a arrancar esses altares de Deus falsos, que muitas vezes são empregados dentro de nós. E o Evangelho nos convida a ficarmos com o Deus verdadeiro, um único Senhor, um único altar onde o Senhor é adorado. Este é o convite do Evangelho para nós no dia de hoje. Sejamos fiéis a este nosso Deus, a este nosso Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Não tem como mentirmos, não tem como escondermos aquilo que somos, porque Ele nos conhece. Que nós possamos hoje, através deste Evangelho, acatar esta palavra do Senhor, né? Este versículo onde o Senhor vai nos dizer: vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Muitas vezes nós queremos ser elevados aos olhos dos homens, não é mesmo? Queremos ficar com aquilo que é importante para o mundo, mas para Deus é abominável, porque nós precisamos ficar com aquilo que é importante para Deus. Peçamos hoje ao Espírito Santo que Ele venha clarear a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, e que Ele nos dê a graça de olharmos para dentro de nós hoje e examinar a quem de fato nós temos servido. Quais são os altares que têm se levantado em nós e que hoje precisam ser destruídos, demolidos. Irmãos, até mesmo a questão do nosso dinheiro em espécie, queria partilhar isso, precisamos saber usar este dinheiro que nós temos, este salário que você recebe. Ele precisa ser bem usado, porque se ele não for bem utilizado, ele se torna também um Deus para nós, se torna uma ação de pecado. Por isso nós precisamos abençoar o dinheiro que entra na nossa casa e pedir que Deus nos ajude, nos dê sabedoria de saber como agir, em que utilizar este dinheiro. Isso é estar em Deus, isso é servir a Deus, isso é viver na fidelidade. Quantos irmãos que nós conhecemos e partilhamos da vida destes irmãos que nada tinham e que não tinham condição sequer de dar um dízimo, mas que hoje alargaram os seus corações, hoje tiram de si para dar este dízimo, para ajudar, para contribuir, e hoje contemplam a graça de Deus, porque experimentam este Deus de bondade, de providência, experimentam este Deus que provê todas as coisas, que é fiel quando nós somos fiéis. Ele permanece fiel, mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel, mas quando nós somos fiéis, aí sim nós contemplamos com os olhos claros, sem vendas nenhuma, nós contemplamos este Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos auxilie. Neste sábado, roguemos a intercessão da Virgem Maria sobre a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você, um ótimo sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.